Pessoal, depois de um longo período sem aparecer, muita coisa aconteceu na minha vida, altos e baixos, e eu voltei tentando trazer mais conteúdo sobre basquete, apesar de também tive algumas questões pessoais que acabaram deprimindo, mas acabaram deixando um pouco desmotivado, mas a ideia é tentar retomar. Tem um outro projeto também meu voltado. Um projeto não, mas um site que eu trabalho que eu escrevo sobre o MMA, quem gosta de esporte quiser dar uma olhada é pela MMA. Mas voltando para o meu canal, tentando falar de basquete novamente. E vamos lá, muita coisa aconteceu nesse período que eu não fiz vídeo. Apesar disso, eu acompanhei alguns e não todos os jogos. E vamos começar, vou voltar daqui pra cá, porque em relação a atrás eu não posso fazer muita coisa, né? Vamos lá, retornando os vídeos então, como é que tá a situação dos times gaúchos no NBB? A classificação segue aquilo que a gente sabe. O União Corinthians está em 14 e o Caxias está em 15. Posições que se classificam, mas são muito perto da linha de baixo. E um Botafogo que teve um momento que ele estava competindo, o Botafogo estava acumulando ponto. Então, se algum time, apesar do Cerrado estar atrás do Caxias e do União Corinthians, não é de problema nenhum do Caxias ou do União Corinthians estar perdendo uma vaga. Eu acho algo bem possível. Então, é algo que tem que estar. Os times gaúchos têm que estar atentos. Mas é aquela situação. O Caxias não formou um time bom, não formou um time interessante, não foi uma boa formatação de time, apesar de os jovens agora no segundo turno, muito pelo Léo Craveiro, mas entre os outros também, o Gabriel, enfim, esqueci o nome agora de cabeça dos guris, assim, estão tendo bons momentos, bons minutos, mas não é o suficiente. É um time que a gente sabe que vai chegar nos playoffs e bem possivelmente, se chegar, vai cair na primeira rodada. E eu tenho mais expectativa no União Corinthians, apesar de torcer pro Caxias. Então a gente já volta vendo o União Corinthians e o Caxias sim estão classificados, mas estão numa posição nada confortável. Em relação aos jogos, hoje mesmo, dia 28, quarta-feira, a gente tem jogo do União Corinthians do Único contra a Unifacisa. O jogo vai dar no YouTube às 7h30, no YouTube da NBB ou da Jumper Brasil. O que falar? Eu não sei, eu não me preparei. Eu não me preparei para ver como é que tá a situação da Unifacisa e tal. Mas eu só digo que é um jogo difícil, ainda mais um time do Caxias e do União Corinthians são times que pouco ganham contra um time que montou um time muito superior que aos nossos dois para temporada, então é complicado. Não sendo esse já hoje o próximo jogo do União Corinthians, o próximo jogo do Caxias, que é sexta-feira, dia 1º de março, também é contra a Unifacisa. O jogo vai ser aqui em Caxias do Sul, às 20 horas, e a transmissão vai ser no streaming do NBB, assunto que a gente vai falar mais adiante, sendo que aqui nesse vídeo vão ser vários assuntos assim do que aconteceu fora. Bom, falando desse momento que é nada bom para os times gaúchos, a gente entra inclusive nesse assunto, o streaming da NBB. A NBB fez uma parceria com o Basquete Pass, que é uma iniciativa muito interessante que começou com a Liga Argentina de Basquete, que transmite. É um serviço de streaming que transmite 100% dos jogos. Já faziam isso com a Liga Argentina e a segunda divisão da Liga Argentina. Também transmite os jogos do Campeonato Uruguaio e Boliviano, e o Brasil entrou nesse portfólio. A cobertura de 100% dos jogos eu acho bem interessante. O valor não é um valor ruim, R$ 40, mas quem lembra da época do DAZN era R$ 20 o DAZN. Eu achava o preço muito acessível. Não tinha 100% dos jogos, mas muitos jogos eram transmitidos, às vezes não tinha transmissão. Sim, mas 40 é um valor assim que, tu consegue ver todos os jogos, sim, mas são poucos que assistem todos os jogos. A maioria dos telespectadores acredita que jogam os jogos, acompanham os jogos dos seus times para que eles torcem. Mas enfim, não é um valor ruim, mas é que eu paro e penso assim, tu tem outros streamings talvez mais interessantes, tipo o UFC Fight Pass, o Combate, que é do MMA. Não, ambos são mais baratos, assim, que tem uma variedade um pouco maior.
Mas não é um serviço ruim assim, não é um preço. Eu achei um preço um pouco elevado. Eu acho que 20, 30 reais já era um preço suficiente, mas 40 também, vamos ser sinceros, que não é um preço abusivo assim, mas é um pouco salgado. Enfim. Partindo disso, coisas que aconteceram quando eu estive fora também, algumas atualizações. A loja NBB fez um e-commerce bem interessante com produtos, camisas personalizadas da liga e também dos clubes, assim. Infelizmente, eu não, pelo menos eu olhei do Corinthians e do Caxias, União Corinthians e Caxias, não tem camisas do time, mas sim personalizadas, que possivelmente os clubes vão ganhar algum valor de royalties por essas vendas. Achei bem legal. Mas é aquela coisa, quem quiser comprar sabe. Além de ir nos jogos, é só entrar em contato nas redes sociais das equipes, que não é difícil comprar uma camisa do seu time de basquete. Dito isso, eu achei bem legal assim o e-commerce do NBB. E também tem a CBB Store, que já é um pouco mais antiga, mas eu achei bem fraquinho o portfólio deles. Não tem um apelo tão grande assim, não me chamou tanto interesse dos produtos. Tirando algumas coisas que eu vou lhe dizer também, ser bem sincero, tem algumas toalhas, R$ 100 uma toalha, tá legal, pra apoiar a CBB, é interessante. Mas, pô, tem um bem legal, um boneco bem legal do Valmir Marques, mais R$ 2.000, assim, sabe? Realmente, claro, se eu fosse mais afortunado, com certeza eu compraria, mas é um preço um pouco abusivo, a gente pode dizer que sim, é um pouco abusivo. Mas me pegou que a CBB Stores não tem uma diversidade tão grande no portfólio de produtos e não tem o que eu acho que seria mais interessante, as regatas da seleção brasileira. Isso para mim acabou sendo um pouco, não me empolgou tanto. Em relação com a NBB Stores, que eu achei que não o NBB, a loja NBB, achei que talvez não seria tão atrativo, mas as camisetas personalizadas dos clubes não tem de todos, tipo do Botafogo não tem produto, mas eu sei que Caxias e União Corinthians que eu vi tem. Então são produtos atrativos, tá? A gente só tem que dar uma olhada nos preços, assim. Eu não cheguei a olhar, só vi os modelos pra ver se realmente vale a pena ou não. Passando, passando esse assunto, a gente entra no assunto para concluir os vídeos. O que aconteceu? O legal é que foi durante essa semana que eu pensei em retomar os vídeos falando sobre basquete, também acompanhar mais, né? Voltar a ter uma assiduidade maior. A CBB anunciou seu Brasileirão, que não é aquele Brasileirão que criou-se poderia se criar uma expectativa em relação ao que eles estavam planejando fazer. Não dá para esquecer que ano passado eu fiz vídeo no canal e talvez ainda não sei se é o mais visto ainda, mas ele era o mais visto no meu canal, que falava sobre o imbróglio da CBB com o NBB, que a CBB tinha tirado a chancela do NBB ser a Liga Nacional Oficial de Basquete. Bom, foi um problema que eles criariam um campeonato próprio, que eles voltariam a organizar o Campeonato Brasileiro de Basquete Oficial. Enfim, teve os problemas, quem não pode acompanhar nos vídeos anteriores o que aconteceu, e a situação evoluiu e chegaram a um acordo a ponto da a FIBA teve que intervir. E acabou intervindo. E a CBB anunciou o seu campeonato brasileiro, que não foi nada daquilo, não vou entregar nada daquilo que eles queriam, planejavam e prometeram, não sei, mas que eles tinham organizado, tentado ajustar com alguns clubes, tipo o Cruzeiro, vou falar mais próximo. Enfim, eles anunciaram o Brasileirão deles, que vai começar no dia 15 de março, com 9 clubes. 9 clubes em relação ao NBB, que está com 19, né? Enfim, os clubes que vão jogar é o Cruzeiro, o Osasco, o Praia Clube, Vitória, Blumenau, Liga Sorocabana, Tatuí, Brusque e Santos. O torneio vai ter 2 grupos, os 2 melhores de cada grupo se classificam e vão para disputar um mata-mata. A CBB, o que eu digo disso, assim, vendo quem acompanhou ano passado e vê o resultado que deu hoje de todo aquele imbróglio da CBB com a NBB, a gente só chega, eu chego a uma conclusão. A CBB perdeu nessa guerra de braço. Eles tentaram, fizeram um trabalho grande, um trabalho forte. Eles, se bem que o projeto não era ruim, porque pra mim ele tinha uma coisa que eu acho que é importante pro basquete nacional: pagar premiação para os clubes. Os clubes que jogam NBB, que têm apoio financeiro em relações logísticas, eu acho que sim, merecem ter alguma
premiação pelas colocações, direito de imagem. Eu acho que tem que ter alguma compensação financeira, porque fazer basquete, ou tu ser um clube de basquete que trabalhe basquete é muito difícil no Brasil e isso seria uma ajuda muito bem-vinda, esse aporte financeiro. Mas enfim, dito isso, perdendo a queda de braço, NBB volta a ser. Sendo que aquela coisa, não dá para esquecer que o Cruzeiro, que para mim foi o mais afetado de toda essa história, eu digo por quê, mas em breve eu digo por quê. Não digo por quê agora. O Cruzeiro, eles tinham apostado tanto, abraçado tanto o projeto da CBB, que, primeiro, eles foram campeões da CBB e eles tinham ganhado, teoricamente, eram para ter ganhado uma vaga na Liga Sul-Americana de Basquete. Não ganharam. Não, eu não me lembro agora se é na Sul-Americana ou da Champions League Basketball. Basketball Champions League das Américas. Enfim, eles não ganharam a vaga internacional que eles pleitearam e que, pelas regras, apesar de tudo, quem indica quem tem esse poder é a CBB, e acabou não acontecendo para eles. Aí que a FIBA teve que intervir, teve todo o imbróglio. E o Cruzeiro foi o time que mais perdeu, por quê? Até agora eles montaram um time, jogaram estadual e fora isso eles não tiveram nada. Foi o que mais acreditou no que aquela promessa daquela super campeonato brasileiro que a CBB ia organizar e não saiu. Toda aquela aposta não aconteceu e o Cruzeiro foi menos beneficiado porque não pleiteou participar da NBB e agora não tá jogando. Na verdade tá jogando, que é o tema do próximo assunto. Mas vai ter que esperar dia 15 de março para jogar um campeonato brasileiro nacional regular. Já dito isso, está acontecendo a Copa Sul-Americana de Basquete, que é um torneio amistoso, vamos ser bem sinceros, inventado pelo Cruzeiro, que ele tem uma proposta que não é ruim, que é desenvolver e integrar mais os clubes da América do Sul para ter uma troca de experiência em relação ao basquete, ter uma qualificação, que além dos jogos teriam treinamentos, workshops, enfim. Foi uma competição que o Cruzeiro fez para se preparar, inventou para se preparar para o Campeonato Brasileiro da CBB, porque o que eles pleitearam eles não conseguiram. O aquela campeonato brasileiro que a CBB prometeu, não aconteceu. Os clubes, se eu não me engano, foram só dois, eu acho que dos clubes da NBB que foram ouvir a proposta, era o Flamengo e mais um, eu não me recordo qual era o outro. O Flamengo sim, de início tinha abraçado a ideia, a coisa não aconteceu e continuaram jogando NBB. Eles estão lá na NBB. E ó, quem fez força dos clubes, assim, dos federados, que foi bem enfático na volta da chancela, foi o Flamengo, né? E acabou, enfim, não acontecendo. Então o Cruzeiro acabou inventando, e eu digo foi inventando esse torneio internacional, né, esse continental amistoso, que não conseguiu nada, não conseguiu a vaga internacional, o projeto CBB, o ambicioso, não saiu, não conseguiram a vaga internacional, então acabaram até para uma pré-temporada, que eles já tiveram pré-temporada, jogaram estadual, mas ficaram esse tempo no limbo. Agora, para preparação para o Campeonato Brasileiro, eles criaram esse torneio que conta com 4 equipes, sendo 2 de Minas e 2 internacionais, que no caso quem está jogando é o Cruzeiro Praia Clube, Universidade Concepción do Chile e o Colônias Gold do Paraguai. Tá tendo transmissão no Lives Basketball BR, mas é aquela coisa, esse torneio apareceu exatamente por isso, porque o Cruzeiro, que nem eu disse, abraçou o projeto, acreditou no projeto e talvez para mim, não é talvez, para mim foi o que mais saiu perdendo em toda essa história. Então, não esqueci de falar antes que o detalhe que não dá para esquecer é que no logo do Campeonato Brasileiro, que a CBB fez a matéria lá no site deles, está Campeonato Brasileiro com destaque no B. Cria um ponto de interrogação. O que é esse B? Esse destaque nesse B de Brasil? Esse destaque no B realmente é um destaque para destacar? Ou seria o Campeonato Brasileiro com destaque no B uma segunda divisão, uma Série B, NBB? Especulação. Para mim, não dá.
pode ser isso, mas especula-se porque na matéria não tem nada oficializando essa situação. Mas o que acontece? A princípio, o NBB ainda é o campeonato nacional de basquete oficial. Apesar de ter saído a chancela, teve que vir toda a intervenção. Enfim, quem saiu vitorioso foi a Liga, quem saiu perdendo foi a CBB. Mas eu acho que é importante para a Liga ver também que eles podem deixar o campeonato mais atrativo para os seus clubes, dando premiação. Então, galera, muito obrigado por ter assistido aí. Se quiser compartilhar, se quiser, é importante para mim, mas eu quero falar com todo mundo que tem interesse, assim, mas principalmente quem gosta de basquete, tá? E tô de volta e vou tentar ser mais regular e frequente nos vídeos. Então, muito obrigado por ter assistido, valeu.